Fala amigos, eu sou o Note e pense comigo. Para conseguir ter acesso a uma relíquia lendária, você e suas amigas precisam passar por uma floresta que é protegida por uma criatura suprema. Pois é amigos, vamos dar continuação na história do anime Beast Tamer, episódios 5 e 6. Diante do seu antigo grupo, Rain fica espantado, mas ao respirar fundo, decide dar a volta pelo outro lado. Ao ver que o domador estava indo embora, Arius pede desculpas por tê-lo expulsado daquela maneira, dizendo que mesmo que Rain seja um inútil, deveriam ter escolhido melhor suas palavras. Nesse momento, Kanade e Tanya entram na conversa. Quando o herói vai dizer para que elas não se intrometam, ele acaba se espantando ao observar que quem estava em sua frente era um espírito de gato e uma dragonoide, questionando o porquê delas duas estarem naquele lugar. As garotas então respondem que são companheiras de Rain, afinal de contas, ele é seu mestre. Quando ouvem essas palavras, o grupo do herói fica espantado ao saber que a pessoa que eles chamam de inútil domou duas espécies supremas. Após isso, o aventureiro questiona o motivo deles terem vindo ao seu encontro. Arius, por sua vez, fala sobre a Floresta da Perdição e que naquele lugar os caminhos mudam com o passar do tempo, sempre os afastando do seu destino, tornando o local um verdadeiro labirinto. Ele também diz que como são 4 pessoas, a quantia de mantimentos que podiam carregar era muito limitada. Sendo assim, queria que o garoto os ajudasse a vencer a floresta, pois domando vários animais facilitaria na exploração do ambiente e no transporte de mantimentos. Rain obviamente recusa o pedido, não querendo se juntar com eles, já que o expulsaram de forma humilhante. Mas quando está indo embora, a sacerdotisa diz que estão fazendo isso por ser essencial para salvar o mundo, já que no fundo daquela floresta estava o escudo da verdade, uma das nobres relíquias necessárias para derrotar o Lorde Demônio. E sem esses artefatos, ela afirma que não poderão o derrotar. Dessa forma, o mundo ficará repleto de monstros e como consequência várias cidades serão destruídas. Ao ouvir que a mesma destruição que aconteceu no seu vilarejo pode acontecer com outras pessoas, Rain aceita o serviço, mesmo que para isso tenha que se juntar com o grupo de pessoas que ele mais odeia. Os heróis fazem uma expressão de desprezo por acharem que esperaram muito tempo por uma resposta e decidem ir para outro lugar para conversarem sobre os detalhes da missão. Mas nesse momento, o grupo é parado por Kanade e Tanya. Elas dizem que são contra a ideia de ajudá-los, porém vão aceitar por aquela ter sido a decisão de Rain. Mas com um olhar sério, Kanade diz que antes de prosseguirem, eles deveriam pedir desculpas apropriadas para seu mestre, pois não consideravam um pedido de desculpas com palavras tão indiferentes como as que mencionou mais cedo. Tanya segue dizendo que como eles o expulsaram e agora surgiram pedindo ajuda, precisavam usar atitudes mais apropriadas. Então, com uma expressão de raiva em seu rosto, ela os manda se ajoelharem, pois normalmente teria os queimados com seu sopro de fogo, de tanta fúria que estava sentindo. Entretanto, seu mestre ficaria bravo se a mesma fosse tão longe. Por isso, se eles apenas implorarem de joelhos com suas cabeças pressionadas no chão, ela poderia considerar ajudá-los. Ouvindo essas palavras, Arius fica extremamente furioso, afirmando que ele, o grande herói, não se ajoelharia para um inútil. Os membros do seu grupo concordam, alegando que as garotas estavam passando dos limites, pois não tinham feito nada de errado. Nesse momento, o herói se dirige na direção do domador e o agarra por sua camisa, gritando que o mesmo precisava apertar a coleira de seus pets, alegando que as meninas não passavam de animais com forma humana. Ao ouvir palavras de tamanho desrespeito com suas companheiras, Rain dá um belo soco no rosto do herói babaca, deixando todos espantados com aquela atitude. Enquanto o observa de cima fazendo uma expressão de fúria extrema, o domador afirma que não perdoará aqueles que faltarem com respeito com suas preciosas amigas. Arius então decide pôr à prova quem eram os mais fortes, desafiando a equipe de Rain a enfrentarem o grupo do herói em um duelo. Depois de aceitar o desafio, todos se separam para enfrentar seus oponentes, sendo Kanade versus o Calvo Supremo, Tanya versus as duas feiticeiras irritantes e Rain lutando contra o babaca do herói. Na luta contra o cavaleiro, Kanade diz que vai fazê-lo pedir desculpas a seu mestre à força e avança na direção de seu oponente, o afastando para trás com um chute, que é defendido com bastante dificuldade usando a espada longa. Kanade então começa a desferir vários socos pesados com extrema velocidade em seu oponente. O careca consegue interromper a sequência de golpes da menina com um ataque lateral. Em seguida, sua espada é envolvida por um fogo e utiliza sua técnica secreta, o ataque explosivo do rugido das chamas, que é facilmente repelido com um chute da garota, que afirma ter ficado decepcionada, pois o cavaleiro falou como se fosse uma habilidade mega poderosa, mas era apenas um foguinho sem graça. Para não ter seu orgulho ainda mais ferido, o careca diz que como precisava da ajuda de Rain, seria um problema se não contivesse o seu golpe e ela acabasse se machucando. Entrando em posição de ataque, o cavaleiro afirma que dessa vez não vai se conter. Ao
descobrir que seu oponente vai começar a lutar com tudo, Kanade então diz que vai começar a usar cerca de metade de sua força, pois já que seu oponente iria lutar a sério, ela também deveria se esforçar um pouco. Quando ouve essa afirmação, o careca entra em pânico e começa a tremer de medo, pois dos golpes que recebeu antes, a garota não tinha nem sequer usado metade de sua força. Sem nenhum pingo de esperanças de vencer o combate, ele grita questionando o porquê de alguém tão poderosa como ela servir um imprestável como Rain. Nesse momento, Kanade avança com uma grande velocidade, alegando que seu mestre é muito mais forte do que eles esperavam, e desfere um chute poderoso no rosto de seu oponente, que é jogado para trás e nocauteado com o impacto. Enquanto isso, outro combate está prestes a ter seu início. A Dragonoid está provocando seus oponentes, dizendo que preferiria enfrentar o herói, pois avisa que será fácil demais lidar com aquelas duas. Nesse momento, ambas disparam suas magias, que são facilmente dissipadas apenas com um estalar de dedos de Tanya, que começa a gargalhar enquanto observa a expressão de frustração de suas oponentes. Elas então decidem atacar juntas novamente, disparando rajadas de magias em sua oponente, mas novamente são anuladas com o estalar de dedos da Dragonoid. Tanya então explica que está usando sua habilidade Cancelador de Material. Essa magia analisa os fundamentos de um feitiço e em seguida o atinge com uma onda mágica específica para assim cancelá-lo. Dessa maneira, todo feitiço lançado contra ela nunca irá acertá-la. Não acreditando nas palavras que ouviram, elas começam a disparar várias e várias magias na direção da Dragonoid, mas como esperado, todos foram cancelados com um único estalar de dedos. Tanya então diz que seu mestre é um homem incrível, capaz de domar 10.000 feras e algum dia será capaz de domar até mesmo os deuses. Então, por estar furiosa por eles terem desrespeitado seu mestre, ela decide lhes dar um presente especial, demonstrando uma magia de nível épico. Nesse momento, um círculo mágico gigante é criado debaixo de seus pés e várias linhas rúnicas surgem circulando em volta de seu corpo. As nuvens começam a se fechar, demonstrando um tom avermelhado, e quando as garotas olham para o céu, observam que muitos círculos mágicos gigantes estavam acima de suas cabeças. Tanya então decreta esse como sendo o fim definitivo. Com isso, várias estalactites surgem e são lançadas na direção das meninas, mas ao observar a expressão de medo de seus oponentes, Tanya as assusta e afirma que tudo isso foi apenas um blefe. No entanto, elas acabaram desmaiando de medo. Enquanto isso, no duelo de Rain e Arius, o herói estava alegando que desafiá-lo foi uma péssima decisão, enquanto enaltecia a si próprio. Mas durante seu discurso, o domador tenta acertar um soco em seu rosto, porém Arius desvia por muito pouco. Nesse momento, o maldito saca sua espada e começa a golpear o aventureiro em várias direções diferentes. Porém, mesmo que os ataques estejam cortando suas roupas, o domador consegue desviar de todos os golpes com facilidade. Em pensamento, Ray questiona que aquele escolhido como o grande herói deveria ser um adversário poderoso, mas comparado com sua luta contra Tanya, esse duelo não lhe apresentava nenhum desespero. Quando Arius lhe ataca com uma estocada, o domador desvia com facilidade, e enquanto segurava, ele desfere um soco em cheio no estômago do herói, que acaba caindo de joelhos, se perguntando como o garoto conseguiu aquela força desumana. Mas sem tempo para pensar em outras coisas, ele desvia de um soco desferido por Rain, que com sua força destruiu a rocha com o impacto. Enquanto ataca, o maldito questiona como o domador conseguiu esse poder. Rain se aproxima e explica que tudo isso é o poder de domador de férias que o herói tanto zombou. A força de seus ataques foi adquirida através de seu pacto com Kanade, e o motivo de seus ataques não o acertarem é devido ao treinamento que fez como domador de férias para estudar seus alvos. Já que o observou lutar muitas vezes, Rain sabe quais são todos os padrões de ataque diários. Dessa forma, ele desfere um chute nas costelas de seu oponente, usando o poder de um espírito de gato. Mas nesse momento, o domador acaba tendo que desviar de um ataque de raios, sendo essa a magia especial do grande herói. Ambos colidem suas magias e o resultado acaba em empate, deixando Arius surpreso, que se questiona como uma magia iniciante como a bola de fogo foi capaz de se comparar com sua magia de raios. Porém, o que ele não sabia é que a magia de Rain estava sendo apoiada pelo poder mágico de Tanya, o que o permitia ser páreo até contra feitiços avançados. Arius então estica sua mão e vários cumes de pedra surgem debaixo do protagonista, que consegue desviar da variedade de magias que foi lançada contra ele, e decide que não vai ganhar a não ser que lute da sua maneira de sempre. O herói avança para desferir um poderoso golpe de raios, mas o seu corpo é paralisado. Rain se aproxima trazendo consigo uma abelha Arby, que possui um ferrão paralisante, e informa que havia domado no momento que estava desviando dos golpes, e enviando seus pensamentos, acabou a encontrando e formando um pacto temporário com o inseto. Por ainda estar com muita raiva do herói por ter desrespeitado suas amigas, para dar um fim a esse assunto, Rain desfere um poderoso soco que levanta uma cortina de poeira enorme, mas acaba não acertando seu oponente, pois se o fizesse, com certeza teria
teria tirado a vida do herói, e com um grande sorriso no rosto, o domador se sentia ótimo por finalmente ter conseguido ter sua vingança. Nesse momento, Tanya e Kanade aparecem e trazem consigo uma vitória impecável para o grupo do domador. Após isso, eles vão até a Floresta da Perdição, que passava um ar melancólico. Por estar muito escuro, Tanya tem a ideia de queimar o lugar inteiro, mas ela rapidamente é repreendida por Rain, que avisa que não poderia fazer isso, já que muitos animais viviam nesse lugar. A Floresta da Perdição está em um estado de crescimento rápido e constante, tornando o mapa fornecido por Arius totalmente inútil. Mas como aceitaram o trabalho, não tinham escolha a não ser continuar procurando nesse lugar. Em um flashback, o grupo do herói estava de joelhos pedindo desculpas e sendo pressionados por Tanya a mostrarem mais sinceridade. Rain, por sua vez, decide perdoá-los e deixa o assunto como encerrado. Arius começa a falar sobre o assunto principal. Aparentemente, o escudo da verdade estava na posse dos monstros que habitam nas profundezas da floresta. Por ser um item indispensável para derrotar o Lorde Demônio, Rain deveria conseguir o escudo para lhe entregar. Kanade e Tanya ficam irritadas por ele ter falado utilizando um tom como se estivesse lhes dando ordens, mas Rain acalma as duas acariciando suas cabeças e afirma que vai aceitar o trabalho. De volta ao presente, ambas o questionam se realmente deveriam ajudar aquele herói babaca, pois não gostavam da ideia de fazer algo para alguém que fez tanto mal para o seu mestre. Rain novamente acaricia suas cabeças por impulso e informa que ficou feliz delas terem se irritado por ele. Entretanto, iria cooperar com Arius, pois ele é o único que pode derrotar o Lorde Demônio. Como o mapa se tornou inútil, o domador decide mudar sua abordagem. Ao colocar os dedos em sua boca, ele assobia, chamando assim um pequeno pássaro. Nele, o garoto vai usar sua habilidade Assimilação. Dessa forma, vai conseguir patrulhar o caminho por cima da floresta. Após isso, ele parte voo e, observando de cima, consegue enxergar o caminho mesmo que esteja escondido pelas árvores, conseguindo assim encontrar a rota para o ponto mais profundo da floresta. Então ele volta para o seu corpo e informa seus companheiros que conseguiu encontrar uma rota e partem rumo ao objetivo. Depois de um bom tempo de caminhada, eles percebem que estão demorando muito para chegar no fundo da floresta, mas essa questão logo é respondida quando observam uma pedra amarelada que colocaram em cima de uma rocha para marcar o caminho de volta. Dessa forma, retornando ao ponto de partida. Kanade então pergunta se eles acabaram pegando o caminho errado. Rain então responde que isso não era possível, pois compartilhou as informações que obteve com os outros pássaros. Por isso, mesmo que tenha se enganado, não há como todos eles terem cometido o mesmo erro. Tanya concorda e diz que há algo de errado com a floresta. Ela então usa sua magia Buscador de Materiais. Com isso, várias luzes aparecem e os guiam até uma árvore gigantesca que estava emitindo uma magia ilusória. Por isso, se perderam no caminho. Tanya então instrui Kanade a derrubar a árvore para que possam seguir em frente com seu trabalho. O garoto questiona se ela não poderia desativar a barreira sem precisar destruir a árvore. A mesma responde que é possível, mas levará bastante tempo por se tratar de um feitiço muito poderoso. Por não querer que o herói zombe de seu mestre por causa da demora, Kanade decide que vai fazer isso, mas quando está prestes a golpear a árvore, uma voz começa a ecoar, dizendo para que eles deixem aquele lugar. Então, tomada pelo medo, Kanade se esconde atrás de seu mestre. Então, diante de seus olhos surge um ser lendário com um belo par de asas que sai de dentro da árvore, sendo ela uma das espécies supremas com um poder mágico ainda maior que os dragonoides, a espécie das fadas. Em pensamento, o protagonista reflete que há 200 anos atrás, como habitantes das florestas e das montanhas, elas enxergavam os humanos como inimigos mortais, pois eles extraíam recursos das árvores. Por causa desse conflito, as fadas recuaram para o interior, onde os humanos não podiam alcançá-las. Por esse motivo, as fadas desprezam os humanos. Rain tenta por muitas vezes conversar com a garota, mas ela fica os mandando irem embora daquele lugar. A menina fada acaba perdendo a paciência de tanto avisar e decide que vai removê-los usando seus poderes, mas quando percebe que vão ser atacados, os aventureiros ficam espantados e decidem recuar por enquanto. No meio da floresta, Kanade afirma que as fadas deveriam ser uma espécie calorosa e acolhedora, mas foram atacados por uma donada. Rain então explica que é incomum que ela tenha se mostrado daquela maneira, pois não é normal que essa espécie apareça na frente de humanos. Seu palpite é que ela só surgiu porque se aproximaram da barreira. A Dragonoide então avisa que é melhor derrubarem a barreira para poderem prosseguir, pois estavam com pressa. Seu plano era manter a magia da fada o mais distante possível, sem machucar a garota. Enquanto isso, Kanade deveria derrubar a árvore. O protagonista, por sua vez, diz que prefere
prefere conversar com ela usando uma abordagem pacífica. As garotas claramente são contra a ideia, tendo em vista o que aconteceu da última vez. Ray então diz que antes eles estavam na defensiva, mas caso se aproximarem sem demonstrar hostilidade, talvez desse certo sem precisar usar violência. Então, acostumadas com a bondade do garoto, elas acabam cedendo à sua ideia. Novamente de frente com a fada, o garoto tenta uma abordagem sem demonstrar hostilidade, avisando que não vieram fazer nenhum mal para a floresta, apenas tinham negócios para resolver no fundo da selva. Mas com uma expressão de desprezo, a garota os avisa para deixarem aquele local, caso contrário, iria expulsá-los. O domador avisa que ela poderia atacá-lo caso isso fosse construir uma confiança entre eles. A única coisa que pediu foi que não machucasse suas companheiras. A garota prepara seu ataque e quando Kanade e Tanya vão se mover, Ren as impede, já que nesse momento seu orgulho como domador de feras estava em jogo. Em seu passado, ele passou por inúmeras situações que não podia se comunicar com palavras. Mesmo assim, acredita que caso se aproxime de boa fé, seus sentimentos serão entendidos. Dessa forma, demonstra confiança com um sorriso em seu rosto. Nesse momento, a fada dispara sua magia flechas ilusórias no rapaz, causando alguns arranhões em seu corpo, deixando a garota surpresa por ele não ter desviado e pergunta o porquê disso, ou mesmo outra vez afirma que só queria conversar com ela. A fadinha pergunta se ele realmente é um humano, como aqueles que profanaram suas terras no passado. Novamente o garoto afirma que sim, porém avisa que também existem humanos bons e gentis, mesmo que não possa provar ser um deles. A garota, com medo de ser enganada, desfere outra rajada de flechas, mas dessa vez Tanya e Kanade entram na frente de seu mestre para o proteger. Vendo que acertaria as garotas, a fada cancela sua magia. Ren as questiona do porquê terem feito isso. Elas respondem que aquilo era loucura, pois tudo que estava conseguindo fazer era as deixar preocupadas. As garotas começam a dizer que o protagonista não era uma pessoa ruim, mas sim uma pessoa gentil e bondosa, que além de já ter salvo suas vidas, já ajudou muitas vezes as pessoas da cidade. Tanya então diz que desde o início ele foi contra destruir a floresta ou causar qualquer mal à árvore. Por terem chamado a sua atenção, a fada desiste de atacar e quando estende sua mão para ajudar o garoto a se levantar, ela se apresenta como Sora e avisa que vai ouvi-los. O aventureiro explica toda a situação para a garota e descobre que foi ela que ergueu a barreira que os impedem de prosseguir em seu caminho, mas não podia desfazê-la e expor seus companheiros da Vila das Fadas ao perigo. Sora então diz que já que era necessário para derrotar o Lorde Demônio, ela lhes dará o escudo da verdade. Ao se teletransportar usando magia, ela rapidamente busca o escudo, afirmando que odeia os humanos, porém seu ódio por monstros era maior. Ao conseguir a relíquia, o domador diz que queria agradecer de alguma maneira. Sora então alega que não era necessário, pois entregar o escudo da verdade era um pacto antigo feito entre as fadas e o herói anterior. Sendo assim, eles agradecem pelo escudo e seguem seu caminho de volta. Sora, com uma expressão triste, olha para trás, mas não tem coragem de chamá-los de volta. Nesse momento, Ren dá meia volta e pergunta o que a estava incomodando. Independente do problema, ficaria feliz se pudesse ajudá-la. Quando está prestes a contar o que lhe aflige, ela acaba desistindo, pois com base na personalidade do garoto, ele certamente a ajudaria, independente do risco envolvido. Ren então, com uma expressão serena em seu rosto, diz que não se importa com o grau do perigo, pois se ela estivesse com problemas, ele queria ajudá-la. Por ver que a garotinha ainda estava relutante em aceitar a ajuda, Tanya diz que seu mestre é bonzinho demais e não aceitará um não como resposta. Kanade também diz que isso era o melhor a se fazer e que preocupações eram desnecessárias, afinal, eles são muito fortes. Por esse motivo, tem certeza que poderão lhe ajudar com seu problema. Então, por achar que eles são dignos de sua confiança, ela decide contar o que aconteceu. Sora começa a contar que tem uma irmã gêmea mais nova chamada Runa, e mesmo com suas personalidades sendo o completo oposto uma da outra, elas se dão bem. Ela então afirma que existem vários caminhos para a Vila das Fadas, espalhados por todo o mundo, e juntas, as irmãs mantiveram a barreira mística dentro da Floresta da Perdição, e mesmo sendo um trabalho chato, os dias eram agradáveis e divertidos, já que Runa estava ao seu lado. Mas em um certo dia, elas foram obrigadas a deixar a barreira por alguns motivos. Foi nesse momento que encontraram um monstro que alegava trabalhar para o exército do Lorde Demônio. Elas tentaram correr, porém ele conseguiu as acompanhar. Dessa maneira não tiveram escolha a não ser revidar, porém não foram capazes de derrotá-lo e Runa acabou sendo capturada. O nome dessa criatura é Cavaleiro das Sombras. Ao ouvir esse nome, Ren entende a situação e explica para as garotas que esse é um monstro rank C, por isso não deveria ser capaz de vencer uma espécie suprema, mas por causa da sua habilidade única, ele pode anular todos os ataques mágicos, sendo eficiente apenas ataques físicos. Por isso, fadas que se especializaram exclusivamente em magia não conseguiriam derrotar um Cavaleiro das Sombras.
O monstro então fez um acordo de que caso Sora abaixasse a barreira, em troca ele libertaria sua irmã, mas por não poder aceitar uma demanda que coloque seus companheiros em perigo, ela saiu correndo para pedir ajuda ao líder de sua vila. Porém, ao invés de ajudá-la, o velhote a encorajou a abandonar sua irmã, pois segundo ele, deveriam comemorar o fato dos outros estarem em segurança dentro da barreira, alegando que o erro foi delas por terem saído da proteção da barreira. Sora segue dizendo que entende a decisão do líder de querer proteger todas as fadas, mas com lágrima em seus olhos, ela afirma que não pode simplesmente abandonar sua preciosa irmãzinha. Rain então enxuga as lágrimas da garota e diz que ela se esforçou bastante aguentando toda essa dor sozinha, mas agora podia ficar tranquila, prometendo que vai salvar sua irmã mais nova e que derrotarão o Cavaleiro das Sombras e que realizarão tudo o que a menina desejar. Emocionada com essas palavras, Sora chorando se joga nos braços de Rain, pois finalmente ouviu as palavras que tanto quis ouvir. Pois é, amigos, será que nossos bravos heróis vão conseguir salvar Runa das garras do Cavaleiro das Sombras? Sora poderá finalmente se reencontrar com sua irmã mais nova? Se quiserem a continuação dessa história comovente, deixe aí nos comentários. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!